Muito bem-vindo a mais uma transmissão. Estamos aqui ao vivo, então, você que nos ouve, nós já estávamos iniciando o programa. Muito bem-vindo a você que está conosco. Neste momento, vamos esperando o retorno dos nossos telespectadores nesta manhã também. Estamos aqui com o Café Teológico, manhã de sábado, mais uma vez. Agora sim, estamos ao vivo. Agradeço muito a Nara, que sempre fica atenada aí, fica de olho se estamos de fato no próprio Facebook. E muito bom dia para você também, Nara. Deus te abençoe grandemente. Nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui. Já estávamos antes pela nossa web rádio no Café Teológico. E você que nos ouve em qualquer parte do Brasil, já preparou sua Bíblia? A minha aqui já está aberta, eu já vou te dar o texto para que você possa também aproveitar e estudar conosco mais um texto nesta manhã, seguindo o capítulo 9 de Daniel, versículos 20 até 27. São 7 versículos com um conteúdo maravilhoso para você. Então fique aí, não saia daí, você vai crescer comigo no conhecimento da palavra de Deus. Já pega a sua Bíblia, eu já estou aqui com o meu café preparado, café 35, excelente café para você, você tem que experimentar. Esse café que está encantando cada vez mais as pessoas, devido à qualidade do sabor, um café 100% arábica, um café 35 e ainda gourmet. Eu estou aqui apreciando essa maravilha e você tem que também apreciar. Lá no site da Pensinisto, pensinistoteologica.com.br, você adquire. Ou você que nos ouve também pode mandar um WhatsApp para o 53-999-0148-23. Assim também você pode entrar em contato, chamar no WhatsApp ou pelo próprio site da revista Teológica Pensinisto, que é pensinistoteologica.com.br/loja. Muito bem, pelo mesmo portal que você adquire a nossa revista. Você já conhece? Se você ainda não é assinante, assine a Pensinisto, que você vai se encantar com essa revista, que já está 5 anos circulando a nível nacional e a gente fica muito feliz quando muitas pessoas abraçam essa causa para a honra e glória do Senhor. Você se apropria do conhecimento dos artigos que lá são publicados a cada trimestre e assim também você faz missão quando a sua assinatura vai também revertida para os trabalhos de missão de nossa igreja. Então, fica aí o incentivo para você também assinar, caso ainda não é assinante, tá bem? Deixo aí então o incentivo para você nesta manhã. Eu disse antes do Café 35, o programa Café Teológico, de todos os sábados da manhã, tem um oferecimento Café 35. Experimente, você não vai querer outro. Eu, quando acabo o meu 35 aqui, eu vou em busca deste. E não é qualquer lugar que encontra Café 35, o 100% arábica gourmet. Então, me chama lá no WhatsApp, pode ser até mesmo no meu WhatsApp privado, que é o 9699-1233-290 ou 53-999-0148-22. Sandra Mara German Klug, bom dia também de Krause Schwartz, a Maria Andréa Soares também, bom dia, está conosco, muito bom dia também. Roselane Crucha, bom dia para você. Temos outras pessoas também. Vai deixando seu comentário, isso é muito importante para que o algoritmo do próprio Facebook jogue essa live para cima, mais pessoas assistem, mais pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. Importante você também fazer isso ao assistir. Delaine Matos chegando aí, um abraço para você, Delaine. Que também possa, assim, aproveitar e compartilhar a nossa live nesta manhã. Isso, deixou seu bom dia, Delaine, que bom tê-la. Um abração para você. Vamos lá então, já pegou sua Bíblia? Ainda não? Pega sua Bíblia, prepara seu café, senta aí. Esse é o momento nosso, em que você aprende um pouco mais da palavra, especialmente de um texto tão importante, um texto profético, um texto que você precisa
aprender um pouco mais. Livro de Daniel, não sei se você já leu, mas se você não leu, leia comigo. Estamos cada semana estudando um pouquinho de Daniel. A profecia com respeito ao fim dos tempos. E é importante que hoje você, mais uma vez, vai aprender desse texto. Daniel capítulos 9, versículos 20 até 27 é o texto. Pronto, já pegou sua Bíblia? Preparou seu café? Então vamos lá. O texto segue falando sobre, semana passada, daqui a pouco vai estar no próprio YouTube, no YouTube, canal da Pense Nisso, vai estar o Café Teológico da semana passada. E você vai poder assistir, porque o da semana passada é junto com esse, é o mesmo capítulo que nós estamos estudando. Então, a gente quer mais uma vez lembrar que faz parte de um todo. O texto é um texto corrido, a gente tira parte dele e vai estudando semanalmente. Então é importante você sempre, para não ficar sem nenhum conteúdo, estudar, assistir, ou se não puder assistir, mas pelo menos ouvir aquilo que está também no próprio texto que a gente aqui está estudando. Agora, Andréa Soares está dizendo, Maria Andréa Soares, bom dia para você. Eu disse antes, nós temos ouvintes em Goiânia, cidade de Goiás. Um abraço a vocês que estão conosco nesta manhã. Vamos lá então, Daniel 9, 20, onde o anjo Gabriel aparece a Daniel e explica a profecia. O texto diz assim: eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu Monte Santo. Versículo 20, Daniel, ele estava orando, não somente nesse versículo, como você pode perceber, Daniel, ele estava orando e acontece que ele inicia a oração lá no versículo 4 do capítulo 9. A sua oração em favor de Jerusalém, pois Jerusalém tem uma profecia esta que a gente falou semana passada, que é dada lá em Jeremias capítulos 25, 11 a 12. Esse texto fala de que Jerusalém será assolada, será destruída. E é importante que você saiba que, ao ter essa profecia, ela iria se cumprir, pois o profeta de Deus fala em nome de Deus. E ele falando em nome de Deus, deixou escrito essa profecia que viria uma destruição de tal forma sobre Jerusalém que iria acabar com o templo, que para os judeus era algo magnífico, onde Deus disse para construir o templo de Salomão, e esse templo seria a habitação de Deus na terra, onde Deus desceria para ouvir o povo, as suas orações e ser adorado pelo povo. Então, devido à rebeldia do povo, os pecados que fizeram, Deus mandou o profeta Jeremias a predizer a eles uma profecia com respeito à destruição. Seriam 70 anos de destruição, onde Jerusalém ficaria arrasada, de acordo então com aquilo que o Senhor tinha dito. E quando Daniel toma conhecimento disso, já se tinha passado o tempo, ele faz uma oração. E essa oração está no capítulo 9. E quando ele estava orando, de certa forma, conhecendo a profecia, conhecendo também a própria palavra de Deus, e Daniel era alguém que sabia muito bem interpretar a profecia bíblica, é importante que ele fica preocupado, ele fica até mesmo com um pouco de medo, o que viria sobre o seu povo. E ele faz uma oração de confissão, que é algo muito bonito. Ele confessa ao Senhor, mesmo sabendo que ele não talvez teria culpa, mas ele se coloca junto como um povo que também é pecador. E eu destaquei isso semana passada, e eu quero mais uma vez retomar a lembrança de que Daniel, mesmo estando na Babilônia, orou pelo seu povo, e ele não apontou o dedo, ele não julgou o seu povo, mas ele se colocou junto com o seu povo, sabendo que eles tinham pecado, e Daniel talvez não tinha pecado, se rebelado contra Deus, mas ele diz assim: olha, eu confessei os meus pecados
e também do meu povo. Pois Daniel tinha ciência de que ele também era pecador. Não porque talvez tinha feito os mesmos pecados do povo, mas ele era um ser humano pecador. Então, o primeiro passo, eu sempre digo, da vida cristã é reconhecer que nós somos pecadores. Não somos melhores do que ninguém só porque ocupamos um cargo ou outro, só porque estamos sempre na igreja. Nós não somos melhores. Nós somos pecadores tal quanto. E Daniel, ele nos dá essa baita lição quando ele intercede pelo povo e confessa dizendo sempre assim: Senhor, nós pecamos. E que essa seja a sua confissão da sua igreja, enfim, que esta seja a nossa confissão. Muito bem. Café Teológico desta manhã, você que está chegando agora, nós estamos estudando Daniel, capítulos 9, versículos 20 em diante. O versículo 21, é importante eu destacar ainda no versículo 20, que diz assim, olha, eu fiz as orações e súplicas em favor do seu Monte Santo. Por que Daniel chama Jerusalém do Monte Santo? Por causa daquilo que antes eu falei a vocês. Porque Jerusalém é o lugar da habitação de Deus. Deus prometeu, construa um templo para mim. Esse templo é um lugar onde eu descerei para estar com vocês. E você sabe que essa profecia se cumpriu. E Deus permitiu que Jerusalém fosse desolada, arrasada pela destruição de povos pagãos. O templo foi destruído. E essa forma de Deus permitir estava mostrando aos israelitas, vocês pecaram, vocês são um povo rebelde. E o lugar onde eu iria habitar foi destruído para que Deus, de uma forma pedagógica, mostrasse a eles, olha, eu não quero mais estar em meio a vocês. Se vocês não honram o meu nome, não me adoram, não respeitam as minhas leis, eu não quero mais estar no meio de vocês. Então, Deus permite que o templo seja destruído. Isso nos dá a grande reflexão de que, se nós temos um templo, um lugar de adoração a Deus, ele primeiramente tem que ser usado de forma respeitosa, zelosa, é um lugar de reverência, é um lugar que nós precisamos amar, porque é ali que Deus fala a nós. No momento que nós rejeitamos ou não priorizamos mais esse lugar, é digno de Deus deixar destruir isso, para que Ele mostre a nós de forma pedagógica que aquele lugar, ali onde era de adoração, de louvor, de oração, não se perpetue mais porque nós não honramos a vontade de Deus. Ou seja, não tiramos tempo para lá estar, não ficamos honrando esse Deus como deva ser no lugar que Ele prometeu falar a nós. Veja bem, então, nós temos o versículo 21. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde, ele disse. Versículo 21, o que temos aí? Destaque. Apareceu o anjo Gabriel, que aqui no livro de Daniel, aqui é a segunda vez que aparece o anjo Gabriel a Daniel. Quem é este anjo? É um anjo que somente aqui é mencionado pelo nome. E este anjo, ele tem sempre como a missão de anunciar. Por isso que o nome Gabriel significa aquele que anuncia os desígnios de Deus. Então, este é o significado do nome Gabriel. E ele aparece aqui a Daniel, depois aparece também a Maria, quando anuncia o nascimento de Jesus, depois aparece também a José, quando diz que José era para tomar Maria como a sua esposa e aceitá-la como esposa, porque o que ela estava gerando era o Filho de Deus. Esse Gabriel, a missão dele é anunciar os desígnios de Deus. Há quem diga que o próprio Gabriel ocupa no céu o lugar de Lúcifer,
Pois Lúcifer se rebelou e se tornou o diabo e Satanás e foi expulso do céu, sendo ele antes o coordenador ou aquele que era o comandante dos anjos, foi expulso do céu devido à sua rebeldia, e Gabriel tomou no sentido de ocupou esse lugar de Lúcifer nos céus. Então ele é o comandante dos anjos no reino celeste. Então, veja que ele aparece a Daniel para dizer e explicar aquilo que irá acontecer. Certo? Estamos aqui no nosso café teológico e diz assim, Gabriel, ele veio voando. Primeira vez, talvez, que você veja na Bíblia, quando diz que um anjo voa. E aqui ele aparece dizendo assim, o anjo apareceu voando. Anjos têm asas? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Será que anjos têm asas? A gente, quando pinta, de uma forma bem figurada, nós muitas vezes vemos muitas pinturas ou figuras de anjos com asas. Isso não é que não esteja na Bíblia, mas tem uma referência como esta aqui, que o anjo Gabriel apareceu voando. E imagine a cena, pareça ser uma cena muito bonita. Rapidamente parou perto de mim, era 3 horas da tarde. Isso é importante a gente lembrar que 3 horas da tarde acontecia o sacrifício para o povo de Israel no templo. Haviam 3 sacrifícios, um de manhã, bem cedo, outro lá pelas talvez 9 horas, ou um pouco mais tarde, e outras 3 horas da tarde, era chamado sacrifício da tarde. E isso faz uma conotação muito bonita com aquilo que Jesus, quando Jesus morre, houve trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde. Isso tem uma ligação com aquilo que 3 horas da tarde era feito o sacrifício para perdão dos pecados do povo. Então, Jesus morrendo, houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3, lembrando assim, olha, o sacrifício perfeito e completo foi cumprido. O sacrifício que Deus agradou é Jesus. Às 3 horas da tarde, encerrou o sacrifício, que Deus aceitou uma vez por todas. No contexto aqui de Daniel, nesse horário apareceu Gabriel para anunciar. Ele disse, Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Então, Daniel, ele recebe a visita do anjo Gabriel e ele diz algumas coisas muito interessantes a Daniel que, no mínimo, nos deva chamar a atenção. Veja que bonito. O anjo Gabriel diz assim, você orou e Deus atendeu o seu pedido. Que pedido que Daniel fez? Que Deus perdoasse os pecados dele e de seu povo. E o anjo diz assim, Deus ouviu a sua oração. Bonito, Quando Deus diz, eu prometi, eu ouço as suas orações. Deus ouve nossas orações. E você precisa saber disso. Ele sempre ouve nossas orações. E por que Deus atendeu o pedido? Porque Deus é um Deus de amor. E a oração de Daniel moveu o coração de Deus. Não porque Daniel era melhor ou diferente, mas porque Daniel era alguém fiel a Deus. A palavra do Senhor diz assim, lá nas epístolas, muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração de um justo, ou seja, daquele que ouve a palavra de Deus, daquele que ama a Deus e que tenta viver a sua vontade. Esta oração, ela muito pode. Daniel orou e Deus ouviu. E assim, então, acontece que Daniel fez o quê? Recebeu o pedido atendido, o perdão dos pecados. E logo em seguida, o anjo diz assim, portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Ok? Versículo 24. Vamos 24. Antes eu quero cumprimentar a
Eli Silva Duarte. Eli Silva Duarte está conosco. Bom dia, pastor. Bom dia para você também. Muito bom tê-lo aqui. Versículo 24, Daniel. O castigo do seu povo e da sua santa cidade, que é Jerusalém, vai durar 70 anos vezes 7. Quanto de tempo é isso? 70 anos vezes 7. Faz o cálculo aí. 490 anos. E aí talvez você pense assim, mas então isso é de forma literal? Há alguns que interpretam de forma literal, outros não. E a gente precisa sempre tomar cuidado quando nós pegamos um texto profético e vamos tirar números ou numerologia e interpretar de forma literal. Nem sempre isso é assim. Mas o que Deus quer dizer com isso? Vai dizer o seguinte: esse é um tempo até que dure a revolta do povo de Israel. Seriam, então, tomado literalmente os 490 anos. Quase o tempo que o Brasil foi descoberto, né? Olha que interessante. 490 anos de rebeldia. E esse tempo será um tempo de desolação, de destruição e de escravidão. Deus permitia que o povo se tornasse escravo, que eles perdessem toda a referência daquele ou quem eles eram, para aprender a grande lição, a adorar a Deus, o único Deus, e honrar a sua palavra também. Vejam que ele segue dizendo assim: até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. Deus diz assim: sim, Deus perdoa o pecado do povo, mas tem consequência. O pecado tem consequência. Muitas vezes a gente não consegue discernir a diferença entre pecado perdoado e consequência de pecado. É importante que a gente lembre sempre, se vamos tomar como exemplo aqui um pecado bem simples do dia a dia. Tipo assim, se eu trabalho demais e não tiro horas de descanso e não durmo direito, isso é um pecado. É um pecado contra o meu próprio corpo e contra o próprio Deus, que diz: descanse, tenha um dia de descanso. Aí você é perdoado do pecado? Sim, se você confessar ao Senhor, você tem perdão. No entanto, a consequência fica. Qual que vai ficar? Então você vai seguir trabalhando, tu vai ter perdão sempre que você confessar ao Senhor, e talvez você quer se trabalha, vai vir a conta vem, a gente sempre chama assim, a conta vem com o tempo. Com o tempo ela vem. Por quê? Com o tempo você vai ver que você está todo cheio de problemas em teu corpo, dores e problemas físicos e por aí vai. Por que isso? Porque Deus está castigando? Não, isso é consequência de uma vida desleixada. Deus perdoou? Sim, perdoou. Aqui no texto, estou dando esse exemplo para que você entenda o seguinte. Deus diz assim: eu atendi a sua oração, Daniel, por meio do anjo Gabriel, mas a revolta, ela ficaria e a consequência do pecado deles, ela resultaria em 490 anos, até que acabe essa revolta, então eles recebam o perdão. Então é uma consequência mesmo que eles tenham recebido o perdão. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Então, nesse período de 490 anos, que é dito aqui, o templo foi destruído. Aquilo que eu disse antes a vocês, o templo é destruído e depois é reconstruído de novo. O templo de Jerusalém, isso aconteceu, se eu não me engano, 3 vezes. O templo é destruído, para que Deus ensinasse de novo ao povo que no lugar que eles adoravam a Ele, Deus disse assim fazer e prometeu fazer, esse lugar, ele agora, o que acontece?
será destruído para mostrar a eles que Deus se retira do meio de um povo que não obedece, não ama e não adora de forma genuína, de forma generosa. O texto segue, versículo 25. Você que chegou agora, estamos em Daniel capítulos 9, versículos 25. Café teológico, oferecimento café 35, adquira o mesmo lá na loja da Pense Nisso, pensenistoteológico.com/loja. Versículo 25, preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ter dado a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido de Deus. Observe que aqui tem mais uma vez uma numerologia. O que é? 7 anos vezes 7. O que seria esse tempo? Sempre de novo, é um tempo figurado em que Deus está dizendo de forma a Daniel, de forma profética. 7 sempre é o número da perfeição, é o número completo, é o número de Deus, onde se junta o número 4 da criação e o número 3, que é o número de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é numerologia. E aí você pega o seguinte, Deus diz 7 anos vezes 7. Isso dá um total de alguns anos até que venha o escolhido de Deus. A profecia diz assim, olha, depois que o templo for reconstruído, vai vir o escolhido de Deus. E a referência ali do versículo 25 é Jesus Cristo. Não é a sua segunda vinda, aqui está falando da primeira vinda. Primeira vinda de Jesus, que nós vamos celebrar mais uma vez, daqui, podemos dizer um mês, 29 dias, hoje é 26. Natal está aí, está chegando, a gente celebra de novo. E essa profecia, há tempos antes, diz a Daniel que o templo foi destruído, será reconstruído, vai passar um período que vai vir o escolhido de Deus. Esse é Jesus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento. Por que será um tempo de sofrimento? Por causa daquilo, a rebeldia do povo faziam com que o próprio povo se tornasse escravo de povos pagãos. E Jerusalém, o povo de Israel, eles têm essa particularidade em sua essência, em sua história. A gente vê que eles foram escravos desde lá do Egito. Depois, aqui, estavam sendo escravos dos babilônios, já foram dos assírios, dos persas. Também, quando Jesus nasce, Israel estava sendo dominada ou comandada pelos romanos, Império Romano. E assim foi, eles foram oprimidos muitas vezes. Por quê? Deus permitiu, nada foge do controle de Deus. E às vezes, para o próprio ensino pedagógico desse povo, Deus permitiu isso acontecer. Versículo 26. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Referência, o anjo Gabriel diz, quem vai ser morto? Jesus. Jesus vai ser morto por quem? Pelo próprio povo. O povo que lá podemos chamar os israelitas. O povo que não recebeu Jesus como aquele que era para ser o Messias, e é o Messias. Certo? Roselaine Gutner Pereira, dizendo bom dia também para você, Roselaine. Muito obrigado pelo seu comentário. Temos então assim, no versículo 26, será morto injustamente, este é Jesus, chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O que está falando aí? Jesus é morto, depois o templo vai ser destruído pela terceira vez já. E o fim virá como enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse templo de Jerusalém destruído se deu pelos romanos no
ano 70 depois de Cristo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ido aos céus, o povo viveu, escreveu. Jesus diz isso também, uma das profecias que Jesus faz, lá em Mateus 24, é que o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E esta é uma das marcas que eu poderia assim dizer que é um pontapé inicial para a contagem regressiva para o fim dos tempos, o fim do mundo ou a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus começa-se com a destruição do Templo de Jerusalém. E aí nós estamos vivendo no ano 2023, já vamos indo, né? Então, em torno de o quê? 1950 anos já se passou da destruição pela terceira vez do Templo de Jerusalém. Então, o versículo diz assim: o fim virá. Que fim é esse? Aí é a segunda vinda. Segunda vinda virá, e a profecia que Daniel aqui nos deixa registrada e é interpretada pelo anjo Gabriel, diz aquilo que a Bíblia não se cansa de falar: o fim é como uma enchente trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com que muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com sacrifícios de animais e ofertas de cereais no templo. Sabe que o 27 já vai dizer, o versículo 27 está falando já de outra pessoa, este rei. Veja que o texto bíblico ele não fala com respeito a Jesus. Quem é esse rei? Já está se referindo ao anticristo. O que ele vai fazer? Depois que o templo for destruído terceira vez, ele foi lá no ano 70 depois de Cristo, acontece então que virá um tempo muito difícil, um tempo, eu digo, é o nosso tempo que nós estamos vivendo, um tempo de guerras, destruição, que Deus vai mandar, a NTLH diz, é que Deus vai permitir isso acontecer, para se cumprir a sua vontade. E aí virá um rei, e este é o anticristo. E quando diz assim, estes 7 anos somados dá 434 anos. E poderíamos então lembrar assim, então, mas se passou muito mais do que 434 anos depois da morte de Jesus e ressurreição? Sim, eu mencionei antes, passou já em torno de 1950 anos. Então, eu sempre preciso lembrar, profecia não se interpreta números literalmente. O que pegamos? O que Deus quer dizer no todo. O todo, a gente precisa lembrar disso. O que é o todo? Quando diz assim, virá alguém no fim dos tempos, será um rei, e fará o quê? Ele acabará com sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. Ele vai tentar atingir aquilo que era o culto principal do povo de Deus. Esse é o significado. Para os israelitas, isso era algo sagrado, algo extremamente profundo, que precisava acontecer o quê? Os sacrifícios. Veja que para os judeus haviam 3 sacrifícios diários. Isso era algo sagrado. O anticristo, ele vem para destruir a essência do culto. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo. E ali ficará até que aquele que fez isso será destruído, conforme Deus resolveu. E assim termina o capítulo 9. Veja que esse anticristo que vem para tomar o lugar de Deus na terra, ele vem para ser adorado como se fosse Deus, ele vai tirar a centralidade do culto, ele vai tirar também a adoração ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo e vai querer adoração para si. Essa é a interpretação do versículo 27. Só que ele vai ter um tempo, até que Deus, o Todo-Poderoso, vem, conforme diz lá, e o destrói, conforme Deus resolveu.
Esta é a profecia do capítulo 9, versículos 20 até o versículo 27. Então, queridos, você que me ouve, com certeza a gente sempre chama, são textos bíblicos que se tornam para alguns carne de pescoço, ou seja, algo meio difícil de mastigar, de você entender. Mas isso é um texto que a gente tem que sentar, meditar e com a ajuda de alguém, como aqui estou fazendo a vocês, para entender a profecia. Profecias não são textos que se interpretam de forma literal. E por isso a gente tem que estudar dentro do seu contexto histórico, literário, no seu contexto textual e por aí vai. É importante que a gente entenda isso para que a gente não tire interpretações errôneas. Se nós temos um texto profético, de forma bem resumida, eu quero dizer a vocês o seguinte. O que nós aprendemos com esse texto? Mais uma vez, Daniel orou pelo seu povo. Ele se coloca junto com o seu povo. O povo era rebelde. O povo que deixou de cumprir a vontade de Deus e o adorar. Ele se coloca junto e confessa os pecados. Deus ouve a oração. Envia o anjo Gabriel que fala a ele o que vai acontecer. Qual a explicação da profecia lá de Jeremias? Que virá o quê? Virá um tempo difícil, onde Deus vai permitir que povos pagãos destruam o templo onde ele era adorado. E esse templo, sendo destruído, é uma forma pedagógica de Deus mostrar ao seu povo que ele se ausenta de um povo que não tem reverência para com ele. Então, é importante a gente lembrar também da seriedade do culto a Deus, do lugar de adoração e de também levar uma vida de coerência, prioridade a Deus, para que também não sejamos destruídos, ou templo, lugar de adoração, nosso templo, a nossa congregação, não seja destruído. O que vale lembrar é que a profecia diz: Jesus vem e veio, primeira vez. Jesus será morto e foi morto. E vem o anticristo, vem. No fim dos tempos virá. Este vem o quê? Para mostrar e querer colocar-se no lugar de Deus. Mas é importante eu mencionar a vocês que ele não ficará para sempre. O seu reino não durará para sempre. Ele é destruído. Será destruído conforme Deus resolveu, para que Deus possa vir e implantar o seu reino de paz, de amor e de justiça. Esse é o plano original de Deus. E ele vai fazer isso no tempo dele, não no nosso. Cabe a nós ficarmos firmes a Jesus. Até quando ele vier nos buscar e implantar o reino eterno, um novo céu e uma nova terra, de justiça e paz, sem pecado, dor e destruição. Por isso, a profecia nos chama, fica vigilantes. Tudo aquilo que Deus disse, escreveu e profetizou através dos profetas, se cumpre. E se cumprirá, para se cumprir sempre com a vontade de Deus. Amém. Muito bem, assim encerramos então mais um capítulo de Daniel. Você ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Importante que você também deixe nos comentários a sua dúvida, caso tenha. Ou quem nos ouve na nossa web rádio, você também pode entrar em contato no WhatsApp 53999014822. Em Afonso Cláudio tem pessoas nos ouvindo, mamãe está nos ouvindo, grande abraço à mamãe, a Delma, que sempre está conosco também. No estudo bíblico de toda manhã de sábado, nosso café teológico tem oferecimento do café 35. Adquira, aprecie desse café maravilhoso. Está pronta entrega a você. Chama no WhatsApp ou na loja da Pense Nisso, pensenissoteologico.com/loja. Se você gostou do estudo, compartilhe com os seus. Lá quem está conosco aqui no Facebook, compartilhe. É muito importante que você também
assim o faça compartilhando. E logo mais o Café Teológico semana passada vai estar no canal da Pense Nisso no YouTube e Instagram, tá bem? E também esse será na semana que vem. Você que ficou comigo, muito obrigado da sua audiência, permaneça conosco. 11 horas tem o programa Culto Doméstico com o pastor Welton Zarnot. E também depois vem o Sabadão da Pense Nisso com o musical. E à tarde, ao final da tarde, encerrando o sábado com o Arno Stur, trazendo o programa Imaluster para você em língua pomerana. Você que entende, ouça hoje às 18h06. Amanhã segue a programação. Quem nos ouve também o nosso Café Teológico pode ser ouvido aos domingos de manhã, às 7 da manhã. Quem quer tomar Café Teológico comigo, é domingo, 7 da manhã, reprise. Se você está nos ouvindo, muito obrigado. Da sua audiência também. Eu fico por aqui desejando a você um feliz e abençoado final de semana. Fiquem todos na paz. Estaremos de volta na semana que vem estudando mais um pouco. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Muito importante que você assim faça para a honra e glória do Senhor. Grande abraço a todos. Até o próximo sábado.